A mãe pensava que a filha tinha se matado dentro de casa. Só que a polícia investiga direito e recebe o laudo do Instituto Médico Legal. O laudo diz o quê? Não tem um comprimido no estômago dela, mas há uma fratura no pescoço. Não vai demorar muito para uma pessoa muito próxima de Priscila virar suspeita de um assassinato em São Paulo. Veja. Uma jovem é encontrada morta no sofá da sala da própria casa. As janelas e as portas estão trancadas. No corpo da vítima não há marcas de violência. Em uma das mãos estão 3 cartelas de medicamentos. A família se desespera, mas não tem dúvidas. A jovem teria tirado a própria vida. O boletim de ocorrência é registrado como suicídio. Mas nem tudo é o que parece ser. Esse cenário para a polícia pode ser um local de crime. A jovem teria sido assassinada. Em uma área rural de Piracicaba, a cerca de 300 quilômetros de São Paulo, esse enredo de filme virou história da vida real. Priscila Franciele, de 18 anos, foi encontrada morta pela mãe no dia 29 de março. É muito difícil porque, sabe, a gente, principalmente quando vai chegando a hora dela ir para a escola. A gente, eu imagino ela se despedindo da gente para ir para a escola, ela gritava para mim, tchau mãe, pensa. Passava ali na minha mãe, tchau vó, fique com Deus. O que leva uma jovem de 18 anos com futuro pela frente a tirar a própria vida? Depressão seria a explicação mais plausível para o que aconteceu. Mas, segundo a família de Priscila, a garota não apresentava problemas emocionais. Pelo contrário, ela estava feliz, seguindo com a rotina normalmente, indo para a escola. Estava também muito ansiosa, porque ela começaria a trabalhar em um supermercado. O que então teria acontecido nesta casa em Piracicaba? Naquele dia, Priscila acordou e seguiu a rotina normalmente. Por volta das 7 horas da noite, ela foi para a escola, que fica muito próximo da casa dela. Mas antes que a aula terminasse, ela ligou para a mãe, disse que estava sentindo cólicas e pediu que Dona Regina a buscasse no colégio. Dona Regina percebeu que a voz da menina estava um pouco estranha. Ela parecia que estava com medo, mas ela não ficou preocupada. Imaginou que poderia ser por conta da dor que ela estava sentindo. Dona Regina, assim que se preparava para sair de casa, para ir até a escola, ela foi surpreendida com a chegada de Priscila. Ela entrou, pediu um refrigerante para a mãe e disse que iria se deitar. Ela tinha o costume de dormir neste sofá. Ela unia os dois para que ficasse uma cama maior. Ela se deitou, começou a navegar na internet, como tinha o costume de fazer todas as noites. Dona Regina e a mãe dela dormiam aqui nesse quarto. Elas, antes de se deitarem, elas tomaram um remédio que elas têm o costume de tomar todas as noites para dormir, por conta dos problemas de saúde que elas têm. Por volta das 6h30 da manhã, que foi o horário que Dona Regina se levantou, ela abriu a porta estava encostada apenas. Ela abriu e viu que a filha estava dormindo, normalmente não percebeu nada de estranho. Ela veio até a porta, percebeu que apenas o trinco de cima estava fechado, de baixo estava aberto, exatamente assim. Ela não estranhou, saiu e foi para a casa do namorado, que fica na mesma rua. Enquanto ela estava lá, ela viu a mãe dela passando. Ela estava seguindo para a casa dela para fazer a medição da pressão. Dona Regina foi atrás da mãe, passou alguns minutos na casa dela e quando retornou, ela viu que algo estava estranho.
Foi aí que ela percebeu todo o cenário e descobriu que a filha estava morta. A hora que eu ponhei a mão nos pés dela, tava fria. Ponhei nas mãos dela, tava fria. Mas eu achei assim que ela tava, sabe, viva ali. Só que, assim, antes de eu colocar a mão nela, representava que ela estava dormindo, normal. Depois que eu coloquei a mão nela, aí que eu vi que ela estava fria, que ela estava com os pés frios, com as mãos frias. Todos os vestígios levavam para um único desfecho, o suicídio. Na mesma noite, o ex-namorado de Priscila chegou a enviar uma mensagem para alertar a família. Ele diz para o irmão da Priscila: "Oi, por favor, fala para o Ilivelto ligar para a Priscila. Ela estava tomando remédio, disse que queria morrer. Ela me mandou mensagem mostrando as fotos dos remédios. Não consegui ligar para a mãe dela." Meu menino ligou falando para mim que tinha avisado ele por mensagem que ela ia se matar. Aí eu fui, daí ele perguntou dela para mim, daí eu fui e falei para ele que ela estava dormindo. Aí ele falou que era para me ver. Aí eu peguei e fui ver, ela já estava morta. O irmão tenta falar com Priscila, mas ela não atende. Ele pede que o ex-namorado vá até a casa da jovem e pergunta a que horas ela enviou as mensagens. O namorado diz que foi às 9h30 da noite. O irmão questiona por que ele não foi até a casa ver se Priscila estava bem. E o garoto responde que não podia, porque estava na escola. Que eu acho que é ele, sabe por quê? Porque se não fosse ele, por que ele não, ao invés dele avisar meu filho lá do outro lado da cidade, por que ele não avisou eu que ela iria se matar? Ele mora ali. Gustavo, ele pegar e vir aqui, e ele falou que ele tinha ligado para mim, só que meu celular estava com ela, né? Não, então se o celular está com ela, então eu vou lá e vou avisar a mãe dela que vai acontecer. O caso foi registrado como suicídio, mas uma análise preliminar do Instituto Médico Legal apontou um resultado surpreendente. As conclusões feitas pelo IML levavam a crer que Priscila teria sido assassinada e não tirado a própria vida. Mas como isso poderia ser possível, já que para a família nenhum estranho entrou na casa, a porta também não foi arrombada. Priscila não tinha inimigos e desavenças. Quem poderia ter feito isso com ela? Para responder todas essas perguntas, que a história virou caso de polícia. Passou na minha cabeça que ela tinha tomado medicamento, aí depois que foi, mas eu fui saber que o medicamento aqui não foi o medicamento, porque só depois que levaram ela que foi feito, que saiu lá da perícia, que eles falaram que não era o medicamento, mesmo que ela tivesse tomado o medicamento, não era para dopar ela, não para matar. Um novo boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil de São Paulo. O crime passou a ser investigado como morte suspeita, com uma dúvida razoável quanto a tratar-se de suicídio. No histórico do documento está escrito que o médico legista, durante o exame necroscópico, constatou que no estômago da vítima não havia qualquer medicamento e que havia uma fratura no pescoço. O médico legista relatou ainda que a natureza do medicamento e a quantidade supostamente ingerida não seria letal. O documento também informa que não havia sinais externos de laço ou esganadura, levando a crer não se tratar de suicídio, e sim de morte violenta. Eu fiquei transtornada, né? Porque como uma pessoa entra dentro da minha casa e eu dormindo, não vê, eu ali dentro e não vê, e aconteceu o que aconteceu com ela. Porque eu só não consegui ver por causa do remédio mesmo que eu tomo mesmo. O remédio que Priscila supostamente teria tomado é do irmão dela. O medicamento de uso controlado é indicado para o tratamento de convulsões. As cartelas foram encontradas nas mãos da menina. Será que o remédio faria efeito tão rápido, a ponto de nem dar tempo de soltar as cartelas?
A polícia vai investigar, mas tudo indica que a cena tenha sido montada pelo suspeito. Segundo a mãe da jovem, Priscila foi morta com um golpe conhecido como mata-leão. Para a dona Regina, só uma pessoa pode ter assassinado Priscila. O ex-namorado da jovem, de 17 anos, seria o principal suspeito pelo crime, de acordo com a família. Eu acho que foi ele, porque é a única pessoa que frequentava a minha casa, sempre frequentou, sabia entrar, sabia sair. Eu até confiava nele, até chave de casa eu andei deixando na mão dele por confiar nele. Cheguei a deixar até essa chave de casa na mão dele. Ele comia, bebia, dormia em casa. Ficou 3 meses, bem dizer, sem fazer na mãe dele. O casal se relacionou por 5 anos. 2 semanas antes da morte de Priscila, o namoro acabou. Os dois viviam brigando, quase sempre por ciúme. Só que ele ficava perseguindo ela, não queria nada, ficava perseguindo ela de noite. Até inclusive na quarta-feira, eu estava na casa da minha mãe de noite e o meu marido estava ali na esquina. Aí ela veio da escola 10h30, que era o horário da escola, né? E ele veio atrás chamando, ela parou, aí eles se pegaram ali na esquina, ali na estrada aí. Imagens de câmeras de segurança da região vão ser analisadas e podem ajudar a polícia a elucidar o mistério. Mas o povo fala que se eles conseguirem ver a filmagem daquela câmera, diz que eles vão ver muita coisa que aconteceu ali. Só que a turma tem medo de aparecer e, né? Então eles falam, mas não querem aparecer. Dias após a morte da Priscila, a dona Regina descobriu que a filha havia deixado uma carta. Ela soube disso pela polícia, foi o ex-namorado que contou que Priscila tinha escrito essa carta. Onde que a senhora encontrou a carta? Onde que ela estava? Ela estava aqui nesse rack, debaixo do DVD. Na carta, a Priscila pede perdão à senhora e também ao namorado. Como é que a senhora avaliou essa carta? De que forma que a senhora vê essa carta? Foi mesmo escrita pela sua filha? Eu não vejo que foi escrita por ela, porque aí, além da letra ser estranha, ainda ela deixou muita coisa para trás. Deixou que os irmãos dela, ela não citou nenhum deles na carta. Ela só citou eu e o namorado dela só. E a letra a senhora não reconhece como sendo da sua filha? Não, tá muito estranha para ser dela. Não é dela essa letra. E a senhora acha estranho o Álvaro ter comunicado à polícia sobre essa carta tantos dias depois da morte? Eu acho estranho também ter comunicado a eles dias depois e não ter falado nada para mim, porque isso o que está escrito na carta tinha a ver comigo, né? Que era uma despedida para mim também. Só que ele não falou para mim. Ele falou para a delegada ao invés de falar para mim. A resposta para o que aconteceu pode estar na porta da casa. Dona Regina tem a certeza que a porta não foi arrombada e a pergunta que ela se faz a todo momento é como essa pessoa pode ter entrado dentro da casa. O que passa pela sua cabeça? O que passa pela minha cabeça é que pode ter aberto a porta para o lado de fora, ou então foi a hora que eu saí para ir na casa da minha mãe medir a diabetes dela, podem ter aproveitado que a porta ficou aberta, porque eu deixava a porta só encostada. Então a pessoa pode ter conseguido de alguma forma abrir o trinco do lado de dentro, aqui por fora mesmo, com alguma ferramenta, ou então se aproveitado no momento que a dona Regina saiu para ir até a casa do namorado dela. Ela disse que a porta ficou aberta, então facilmente essa pessoa pode ter conseguido entrar dentro da casa. Que horário a senhora acha que isso aconteceu? Durante a madrugada ou pela manhã, que foi a hora que a senhora saiu?
Olha, eu não, assim, não tenho horário por causa que a hora que eu passei, ela tava, por mim parecia que ela estava dormindo, né? Foi a hora que eu voltei que eu fui ver que ela estava morta. Só na hora que a senhora voltou, Só na hora que eu voltei. que a senhora percebeu É, que eu percebi. que ela estava morta. Isso. São muitas as perguntas a serem respondidas. Homicídio ou suicídio? Somente a perícia vai poder dizer. A investigação sobre o que realmente aconteceu está sendo feita pela Delegacia da Mulher de Piracicaba. A delegada não quis se pronunciar sobre o caso. Disse que aguarda os laudos oficiais do Instituto Médico Legal para a instauração de um inquérito. A polícia disse ainda que não há provas que incriminem o ex-namorado de Priscila. Por telefone, tentamos falar com o jovem. Ele completa 18 anos no mês que vem. Desde a morte da Priscila, que a dona Regina não consegue ficar cara a cara com o ex-namorado da filha. Ela se encontrou com ele 2 vezes, mas não conseguiu se aproximar e questioná-lo e perguntar o que ele tem a dizer sobre as conclusões do Instituto Médico Legal. Nós vamos tentar falar com o ex-namorado agora e ver se ele conversa com a gente, o que ele tem a dizer. Graças ao recado. Se você pode ser tarifada, pode que não. O celular dele está desligado. Dona Regina só quer que a verdade seja revelada. Ela confia no trabalho da polícia e tem a certeza que, se houver um culpado, ele será encontrado. Eu quero justiça, né? Porque é difícil pra gente, né? Agora, a gente luta tanto para criar, ainda quando... Depois que chega na cidade, vem... Tira a vida dela, sim. Priscila não volta mais. O vazio vai para sempre existir. Muito nova, tinha muito sonho. O sonho dela era casar. O sonho dela era ser bombeiro. Salvar a vida. Eu não sei por que foram fazer isso com ela. Muito triste. Indícios não faltam para que a família desconfie mesmo do assassinato, né, Percy? Exatamente, Bate, até porque os legistas do Instituto Médico Legal, se ela tivesse tomado barbitúricos, remédios em excesso, os legistas encontram nas vísceras resíduos desse medicamento que foi tomado. Mas os legistas, além disso, não encontraram vestígio algum, resíduo nenhum, constataram que tem uma lesão grave na carótida, uma ruptura à altura do pescoço e também o que parece uma simulação. Aquela quantidade aparentemente ingerida de substâncias não seria de modo algum suficiente para causar a morte da jovem.